Fala galera, Leandro, mais uma vez aí para a gente dar continuidade nessa sequência de aulas sobre exceções. E essa é a última aula da lista de conteúdos que a gente tem para falar sobre exceções. Nessa aula a gente vai entender melhor qual é a definição formal de uma exceção checked, checada, e uma exceção unchecked, não checada, do tipo runtime. E também a gente vai fazer um breve apanhado de todas as palavras reservadas que a gente já comentou nesse curso de programação orientada a objeto com Java. Exceções do tipo checked e unchecked, espero que já esteja clara a definição para vocês. Lá na nossa aula inicial sobre exceções, eu dei dois exemplos de exceções usando um bloco try-catch. Eu fiz um bloco try-catch que me obrigava a fazer o catch. Eu invoquei um método que me obrigava a fazer try-catch, usando o file, por exemplo, usando um arquivo. Era uma exceção do tipo IOException. Essa exceção era da checked. Significa que eu era obrigado a fazer try-catch dela em algum momento. E as exceções do tipo unchecked são as exceções que não precisam de try-catch. E são as exceções bem perigosas. Por quê? Porque você, como programador, deve evitar que elas aconteçam. Um exemplo de exceções unchecked são exceções do tipo null pointer exception. Imagine que null pointer exception fosse uma exceção checked, ou seja, eu precisasse, além de declarar na definição dos métodos, ou seja, fazer um throws lá, eu precisaria fazer um try-catch em toda vez que ela pudesse ocorrer. Só qual é o detalhe? A exceção do tipo null pointer exception ela pode ocorrer literalmente em todo e qualquer método em Java. Se você está manipulando objetos, algum deles pode ser nulo. Ou seja, qualquer método precisaria ter em sua assinatura o throws null pointer exception. E todo e qualquer pedaço de código que executasse alguma coisa precisaria ter um try-catch null pointer exception. Não faz muito sentido. Então é bom lembrar que as exceções do tipo unchecked são exceções do tipo runtime. Elas acontecem em tempo de execução e você não precisa obrigatoriamente colocar isso dentro de um bloco try-catch. Lembrando, elas devem ser evitadas. Null pointer não deve acontecer. Divisão por zero não deve acontecer. É o caso de arithmetic exception. Ou array index out of bounds. Elas não devem acontecer. Você não deve acessar um índice de um array que não existe, que é negativo, ou que é além do seu limite. Certo? Se a gente prestar atenção, a estrutura hierárquica das exceções segue esse pequeno diagrama. Exception é a exceção checada. É o que acontece com a maioria das exceções. Qualquer classe que herda de exception, ela automaticamente é uma exceção checada. Acima dela, você tem algo que é arremessável. É um throwable. Um throwable é todo e qualquer tipo de erro arremessável, tanto uma exceção quanto uma representação de um error. Um error não é nada mais do que uma situação não recuperável. Se esse cara acontecer, é muito provável que o seu código não consiga nem fazer try-catch. Então, muito cuidado se você fizer try-catch de throwable. Significa que eu estou tentando capturar todo e qualquer objeto que é subtipo de throwable, exception ou error. Do tipo erro, eu posso ter, por exemplo, out of memory. E out of memory é uma situação bem delicada de acontecer. Se acabou a memória, amigo, eu não tenho muito o que fazer. Talvez eu não consiga nem executar um catch. Então não tenho o que fazer no try catch. Tenta fazer um catch se a memória acabar. Eu não sei se eu vou conseguir executar porque a memória acabou. Certo? Do lado de exception, são as exceções simples. Toda e qualquer exceção que herda diretamente de exception, ela é checked. É o caso de IOException. IOException é checked. Então, se algum método pode levantar IOException, eu tenho que obrigatoriamente fazer try-catch ou propagar a exceção. Abaixo de exception existe um tipo específico chamado de runtime exception. Esse runtime exception, o que é que ele faz? Ele permite que você levante uma exceção sem necessariamente declarar na assinatura do método, nem necessariamente tratar com try-catch. Exemplos: null pointer exception, arithmetic exception, divisão por zero, input mismatch exception. Lembra que a gente tratou lá na nossa aula inicial sobre exceções? A gente fez um try-catch dele. É possível fazer try-catch dele, mas a ideia é você evitar que ele ocorra. O detalhe é como você passa o controle para o usuário pode digitar qualquer coisa, realmente fazer um input mismatch é muito comum, e aí você pode fazer um try-catch disso.
Array index out of bounds, você pode evitar que isso ocorra se você não acessar um pedaço do array que não existe. Um class cast exception, você pode evitar tranquilamente usando o instance of. Se o seu objeto é de um determinado tipo, é uma instância de um determinado tipo, você faz o cast seguro. Se você faz o cast inseguro, o class cast exception pode ocorrer e ele é do tipo runtime. Então, muito cuidado. Exceções do tipo runtime, elas não precisam ser declaradas em nenhuma assinatura do método. E ela pode varar, literalmente, vir lá da sua camada de dados, passar pelo seu controlador, chegar na GUI e estourar na cara do usuário, sem você ter nenhum controle, sem ter feito nenhum try-catch. Então, evita que ela ocorra. Evite que o null pointer ocorra. Beleza? Formalizando uma exceção checked ou unchecked é a que é tratada e declarada no cabeçalho de um método. A unchecked, ela não precisa ser tratada tanto no cabeçalho quanto no try-catch. Um erro de compilação vai acontecer se você tentar criar uma exceção checked e não tratar. Certo? Exemplos de runtime exception, arithmetic exception, no pointer exception, como eu tinha falado. Exemplos de objetos do tipo error, problemas bem sérios aí como out of memory. Esse cara pode ser não recuperável. Então, muito cuidado com exceções ou erros do tipo error, que herdam diretamente de throwable, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao try-catch de um runtime exception, volta lá para a primeira aula dessa lista de aulas de exception, vocês vão entender um pouco melhor. Para resumir o ponto que a gente está no curso, a gente já falou de diversas palavras reservadas em Java. Tá? Diversas palavras reservadas, talvez a grande maioria. A gente já falou muitas palavrinhas abstract, para classes abstratas, a gente não falou assert, então esse cara não. A gente falou boolean, break, byte. Case, de switch case, o catch, nessas aulas de exceção. Char, class, palavrinha reservada, public class. Const, a gente não falou, mas é uma palavra que caiu em desuso. Na verdade, só existe para evitar que alguém declare uma exceção desse tipo. Declare uma variável com esse nome, desculpa. Break e continue pode ser utilizado em laços. Default, na verdade é uma palavra reservada, mas que não deve ser utilizada explicitamente. Do, de do while, double, else, with else. Enum a gente não falou, então tem uma aulinha específica sobre numeração. Extends, de herança. Final para constantes. Finally, try catch finally. Float como um tipo. For como laço. Go to já tentou ser utilizado, mas na verdade é uma palavra reservada que não faz sentido existir em Java, não precisa existir goto em Java. If, implements, import, instance of, int, interface, long, native. Para código nativo, a gente não vai estudar diretamente, mas era muito comum quando Java nas primeiras versões precisava fazer chamada de código em outras linguagens, como em C ou nativo do sistema operacional. New, package, private, protected, public, return, short, static. Strict FP a gente não falou, é um ponto flutuante restrito, pode ser utilizado para máquinas virtuais de diferentes sistemas operacionais, quando você quer precisão específica naquele sistema operacional de operações de ponto flutuante. Super, switch, synchronized a gente não falou, tem a ver com threads e processamento paralelo. This, throw, throws, transient e volatile a gente não falou, são palavras muito pouco usadas para atributos que não devem ser enviados pela rede, não devem ser eles não devem ser serializable, não devem ser do tipo serializable, eles não podem ser serializáveis para passar pela rede, não podem ser transformados em byte. Try, void a gente falou, e o volatile são para variáveis que estão dentro de um bloco synchronized, também a gente não falou. E while. Ou seja, de todas as palavras reservadas, a gente não falou de algumas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavrinhas, das quais const, go to, não faz sentido a gente falar. Elas existem como palavras reservadas, mas não são usadas mais em Java. Assert, enum, strictfp, volatile e transient e synchronized, então são 6. A gente ainda pode utilizar enum, a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Algumas palavras reservadas são usadas para literais, true, false e null, para números, para valores nulos, e length, para representação de um comprimento, de um array. É uma variável que você não pode definir.
como um atributo de uma determinada classe. Como um atributo de um array, desculpa, porque ele já existe, tá? Então a palavrinha aqui não é reservada, mas você não pode usar dentro de uma estrutura como um array. Ele já representa o comprimento do array. Beleza? Espero ter sido claro. Exceções são uma forma bem poderosa de linguagem de programação orientada a objetos fazerem tratamento de erros dentro de uma estruturação em camadas, ou você fazer manipulação dos seus erros, deixando seu código mais robusto. Beleza, galera? Espero ter sido claro em todo esse conteúdo. Grande abraço para vocês. Se vocês me acompanharam até agora, deixa teu like. Valeu!